Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez o irmão Lima aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. Toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que palavra gloriosa é essa da parte de Deus para mim e para você. E esse é o evangelho que devemos acreditar, que devemos crer, que devemos pregar, que devemos anunciar, que deve, meus amados irmãos, ser a base da nossa fé, que deve, meus amados irmãos, ser a pauta das nossas pregações, porque esse evangelho foi o evangelho anunciado pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos discípulos, e assim seja esse evangelho hoje, meus amados irmãos, anunciado por mim e por você, dando assim continuidade à obra do Senhor, pregando o evangelho de arrependimento, o evangelho que traz refrigério à alma do ser humano, o evangelho transformador, o evangelho que muda, que resgata do lamaçal do pecado, que dá a possibilidade do ser humano perdido, pecador, ter uma nova vida, uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse, meus amados irmãos, é o evangelho que devemos pregar, o evangelho de renúncia. Sem arrependimento, não há possibilidade de perdão de pecados, não há possibilidade de salvação. Além de termos nos entregado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, confessado o seu santo nome, acreditar que só Ele é o único Salvador e Senhor de nossas vidas, meus amados irmãos, a cada dia temos que fazer como o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele ensinando, meus amados irmãos, aos irmãos ali de Roma, no Evangelho de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, esse é o Evangelho transformador, o Evangelho de poder. Livro, meus amados irmãos, de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a alma e o espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Esse é o evangelho que me alcançou, que ele alcançou, e é o que nós devemos pregar. Esse mudou a nossa vida, a nossa história, e pode mudar ainda a vida de muita gente que crê no evangelho, que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Você é uma bênção.